apesar de ser um tabu ou proibido explicitamente por culturas ao longo da história e ao redor do mundo, o cruzamento consanguíneo teve um grande impacto. Desde as famílias reais ansiosas para manter suas linhagens divinas puras, até famílias isoladas, as causas não eram compreendidas, mas as consequências eram conhecidas. Talvez seja útil começar com uma breve explicação sobre por que o cruzamento consanguíneo é um problema genético. A maioria de nós tem 23 pares de cromossomos, um cromossomo de cada pai. Cada cromossomo contém centenas de milhares de genes. Assim como os cromossomos, os genes vêm em pares e, novamente, há um de cada pai. Se um gene específico de um dos pais causa uma doença ou deficiência e o outro não, a pessoa tem uma menor chance de apresentar essa doença. Esses genes recessivos raramente causam problemas. Embora ainda possam ser transmitidos, acredita-se que a pessoa média carrega cerca de 12 desses genes que podem causar uma condição recessiva em crianças de pais não relacionados. O risco da criança desenvolver uma condição genética ou congênita é de cerca de 3%. No entanto, no caso de endogamia, há uma maior chance da criança receber 2 genes recessivos de pais que são parentes e podem ter recebido o mesmo gene defeituoso. No exemplo de 2 primos de primeiro grau, as chances de uma condição congênita ou genética dobram. A endogamia tem sido usada por famílias reais em todo o mundo. As famílias reais praticavam endogamia por diversas razões. Muitos reais insistiam que foram escolhidos divinamente ou que tinham sangue divino. Outros praticavam endogamia para manter o controle familiar sobre a terra. Conforme mais famílias reais se casavam para formar alianças políticas, mais compartilhavam a voz. Desde a época do Antigo Egito, a endogamia para as famílias reais era vista como perfeitamente normal. Tutankhamon, talvez o faraó mais famoso, foi um produto de endogamia. Ele ascendeu ao trono quando tinha apenas 9 anos e morreu aos 19. Ele foi atormentado por doenças, necrose óssea e um sistema imunológico fraco. Ele provavelmente morreu por uma fratura no fêmur esquerdo, que não cicatrizou bem devido ao sistema imunológico enfraquecido. Os pais de Tutankhamon eram irmão e irmã, enquanto o jovem rei tomou sua meia-irmã como esposa. Enterrados junto com Tutankhamon estavam os restos mumificados de 2 filhas natimortas. Sociedades, incluindo a Inca, Maia e Havaiana, tinham famílias reais que se envolviam em casamentos consanguíneos. Para os Incas, a divindade da família real significava que irmão e irmã se casariam para manter a linhagem pura, mas o casamento consanguíneo foi talvez mais infamemente visto nas famílias reais da Europa. A dinastia dos Habsburgos ocupou o trono do Sacro Império Romano de 1438 a 1740. No século XVI, a família possuía terras na Espanha, nos Países Baixos, na França, na Itália, na Áustria e nos Balcãs. A família se dividiu em 2 ramificações, a austríaca e a espanhola, cada uma governando suas respectivas regiões. Para manter o controle sobre esses territórios, a família Habsburgo raramente se casava fora de si mesma. Tios se casariam com sobrinhas, primos se casariam com primos, para fortalecer e manter a reivindicação da família, evitando quaisquer possíveis disputas entre os ramos. Isso se tornou tão normal que o coeficiente de endogamia entre a família Habsburgo era muito maior do que se poderia esperar. O coeficiente é uma maneira de medir o quanto um indivíduo é endogâmico, uma medida frequentemente usada na criação de cães de pedigree. Um coeficiente mais alto indica características com maior probabilidade de aparecer em um indivíduo. O intervalo para o coeficiente de endogamia está em uma escala de 0, significando nenhuma endogamia, a 1, significando endogamia completa. Como exemplo, o coeficiente para uma criança com 2 primos seria 0,0625, enquanto a criança de um irmão e irmã completos teria um coeficiente de 0,25.
O exemplo mais infame da família real dos Habsburgos foi o rei Carlos II da Espanha. Ele tinha um coeficiente de consanguinidade de 0,25. No entanto, sua mãe e pai não eram irmãos, mas sim tio e sobrinha. Pode haver altos níveis de consanguinidade onde há casamento e procriação regulares na família. Isso pode ser observado, ainda que de maneira confusa, na árvore genealógica dos Habsburgo. Os pais dele eram consanguíneos, o que significa que genes compartilhados e condições recessivas foram passadas para Charles. Por todos os relatos, ele tinha uma deficiência grave. Sua característica mais proeminente era sua mandíbula, que ficou conhecida como a mandíbula dos Habsburgo. Como muitos de seus parentes, ele tinha uma mandíbula proeminente, bem como uma língua grande. Dizia-se que Charles não conseguia falar até os 4 anos de idade e engolia sua comida inteira. Quando criança, ele contraiu várias doenças, incluindo sarampo, rubéola e varíola. Especula-se que ele poderia ter sofrido de deficiência hormonal e insuficiência renal. Ele lutava para andar, lutava para escrever e sofria de depressão. Charles, provavelmente, também era impotente, nunca produziu um herdeiro. E ganhou o apelido de Charles, o Amaldiçoado, por conta de suas muitas condições e doenças. Isso, por sua vez, levou a conflitos após sua morte sobre quem herdaria suas terras, e sua autópsia o descreveu em termos bastante desagradáveis, afirmando, cito, seu coração era do tamanho de um grão de pimenta, seus pulmões estavam corroídos, seus intestinos estavam podres e gangrenados, ele tinha um único testículo tão preto quanto carvão, e sua cabeça estava cheia de água. A cabeça cheia de água pode indicar que ele sofria de hidrocefalia. Isso é um acúmulo de líquido espinhal no cérebro e poderia ter sido ligado ao seu caso de sarampo na infância. No entanto, ele era notado por sua gentileza para com os dignitários estrangeiros e por seu amor ao ar livre, passando muito do seu tempo caçando. Outro exemplo notável na realeza é o da rainha Victoria e do príncipe Albert. Os dois eram primos de primeiro grau. Alguns de seus filhos nasceram com a condição genética hemofilia. Esta é uma condição que dificulta a coagulação do sangue, colocando uma pessoa em risco de perda de sangue por uma lesão que, de outra forma, não seria fatal. Esperava-se que o casamento entre as famílias reais da Europa garantisse uma paz duradoura, um laço familiar entre as casas reais. Mas, como resultado, o gene responsável pela hemofilia se espalhou entre as famílias reais da Europa. No início da Primeira Guerra Mundial, o rei da Grã-Bretanha, o Kaiser da Alemanha e o czar da Rússia eram todos primos, com o rei George e o czar Nicholas tendo uma semelhança impressionante. No entanto, esses laços provaram ser insuficientes para impedir a Primeira Guerra Mundial, e ainda assim, as consequências do casamento consanguíneo real tiveram um grande impacto no curso da guerra e na história russa. O herdeiro do trono russo, Alexei Romanov, era hemofílico. Tanto o czar Nicolau quanto a czarina Alejandra tinham a rainha Vitória como ancestral comum. Isso resultou em Alexei sendo uma criança doente e uma que tinha que ser protegida a todo custo. O czar Nicolau e Alexandra tentaram de tudo. Eventualmente, um dos muitos curandeiros chamados para curar Alexei foi o louco monge Rasputin. A influência dele sobre a família Romanov foi um dos fatores para a sua queda, pois alienou tanto a nobreza russa quanto o povo russo. O casamento consanguíneo da realeza se tornou um elemento comum na cultura popular. A série Canção de Gelo e Fogo apresenta a família real Targaryen praticando o casamento consanguíneo, não apenas para ganho político, mas também para os poderes genéticos de montar dragões. Outro exemplo marcante de casamento consanguíneo é o das pessoas azuis do Kentucky, membros da família Fugate. Em 1820, por acaso, 2 portadores não relacionados de um gene que causava a condição metimoglobinemia. A palavra está na tela agora. Esta é uma desordem sanguínea.
Porque o casal eram portadores deste gene, resultou em seus filhos nascerem com a pele azul. A família teve 9 filhos, 4 dos quais apresentavam pele azul. A área em que viviam não era condado, conhecida por seu terreno intransitável e difícil. Forasteiros raramente eram bem-vindos, e com o tempo, a família Fugate casou-se com Fugate, passando o gene recessivo compartilhado e a proliferação de pessoas de pele azul. Inicialmente, não se sabia qual era a causa da pele azul. Algumas pessoas acreditavam que era algum tipo de maldição do diabo ou algum traço racial desconhecido. A pele azul apenas consolidou o isolamento da família e os casamentos entre parentes. Não seria até a década de 60 que um homem chamado Madison Kewin e uma enfermeira chamada Ruth Pendergrass lançaram luz sobre a causa da condição. Nesse ponto, outras famílias além dos Fugates tinham pessoas com pele azul. A dupla conseguiu localizar algumas pessoas com pele azul e elas concordaram em se submeter a testes. Eventualmente, descobriu-se que aqueles com pele azul tinham uma abundância de metemoglobina. Não havia o suficiente para causar qualquer doença física, apenas tornando a pele azul e o sangue de um marrom profundo. A maioria dos países hoje proíbe o incesto, notavelmente entre irmão e irmã, pai e filho, ou tia e sobrinho. Poucos países proíbem casamento entre primos de primeiro grau. Em alguns países, relacionamentos incestuosos entre casais do mesmo sexo são proibidos, enquanto casais de sexos opostos são permitidos. Em outros, o inverso é verdadeiro. O matrimônio entre primos de primeiro grau ainda existe em certas nações. Em 30 dos estados americanos é proibido, assim como na China e em alguns estados da Índia. Há um maior risco de distúrbios genéticos entre os filhos de 2 primos de primeiro grau quando comparados aos filhos de pais não relacionados. Para os filhos de primos de primeiro grau, há entre 4 e 6% de chance de uma condição genética recessiva, enquanto para os não relacionados há uma chance de 3% de tais condições. Casamentos entre primos tendem a ser mais comuns em áreas de baixo nível socioeconômico ou como meio de evitar o pagamento de dotes. No Paquistão, a alta incidência de casamentos entre primos de primeiro grau, onde expectativas religiosas, tribais e de casta se combinam para pressionar tais uniões. Os distúrbios genéticos estão aumentando e há esforços para conscientizar as famílias sobre os riscos do casamento consanguíneo. 2 dos exemplos mais famosos de casamento consanguíneo hoje são os Whittakers, na América, e a família Koch, na Austrália. O casamento consanguíneo, um dos aspectos mais perturbadores em muitas árvores genealógicas da realeza, tornou-se menos prevalente com o avanço do conhecimento genético. Os casos perturbadores dos Habsburgos e os exemplos vistos em sociedades ao redor do mundo permanecerão como um sombrio aviso sobre os perigos e consequências do casamento consanguíneo.